Simone Andrade. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Boa tarde. Eu sou a Simone, agradeço imensamente o convite por estar aqui, muito desafiador. E eu sou uma eterna caçadora de mim, mas eu estou avistando aqui vários colegas caçadores. Então, o meu convite hoje é para uma caça ao tesouro. E para iniciarmos, eu vou pedir para que cada um procure embaixo da sua cadeira o seu tesouro. Agora. Aí, alguém achou? Ah, não. Então, pessoal, até tem um prêmio ali reservado no final, mas o tesouro mesmo, por quê que vocês acham que vocês não encontraram? Porque ele está dentro de cada um de vocês. Ele são os seus talentos, eles são os seus valores, os seus aprendizados e os seus sonhos. Mas qual que é o perrengue aqui? Para a gente acessar esse tesouro, tem umas dicas, tem um caminho e às vezes a gente mesmo se atrapalha. E a gente pode encontrar cacarecos ou pedras que dificultam esse acesso. Então você quer ver um cacareco da autocrítica? Sabe quando você se critica o tempo todo? Você fala mal de você, você se julga, ou você acaba até perdendo uma oportunidade na sua vida? Pois é, este é o cacareco da autocrítica, quando você é o seu pior inimigo. Tem um outro cacareco, que é o cacareco do sapo. Sabe aqueles sapinhos que você vai engolindo ao longo do dia, às vezes fica incomodando? Então, ele até pode aumentar quando a gente deixa de colocar um limite para o outro, aquelas perninhas ficam coçando na garganta. Então, este é o cacareco do sapo. E tem ainda o cacareco da procrastinação. Sabe quando você procrastina a sua ida ao médico, você procrastina o seu começo de dieta, ou você procrastina a ida à academia, ou ainda a gente pode procrastinar aquele trabalho, aquela entrega que vai prejudicando a gente no nosso dia a dia. Então, esse é o cacareco da procrastinação. Bom, e tem o cacareco da somatização, que é aquele que você tem algum sintoma e que o médico falou, nossa, é de fundo nervoso. Por exemplo, uma dor de cabeça, uma dor no estômago, e você já procurou, já fez exames e não encontrou uma causa orgânica. Este é o cacareco da somatização. E aqui eu tenho uma história para compartilhar com vocês. Eu também fui vítima desse cacareco da somatização. Quando eu tinha 5 anos, eu desenvolvi uma crise de asma que perdurou até a adolescência. Não foi fácil, tive pneumonias, várias crises que me fragilizavam no meu desenvolvimento. Mas sabe por que aconteceu isso? Foi em função do meu emocional. Na época, minha irmã tinha nascido, eu tinha 5 anos,
E provavelmente, de uma forma inconsciente, foi o que eu consegui fazer ali para chamar a atenção. Então, eu desenvolvi essa crise de asma e, com muito trabalho de autoconhecimento, de terapias, eu fui me livrando desse sintoma. Então, sim, é possível a gente superar esses cacarecos. Mas, afinal, você está dizendo aí desses cacarecos, mas o que são esses cacarecos? Eles são um padrão de comportamento autodestrutivo em que o indivíduo ele vai contra si mesmo, contra seus interesses, seus valores, seus sonhos e, normalmente, de uma forma inconsciente e que pode se manifestar na sua vida de diversas formas ou áreas da vida que eu vou comentar aqui com vocês. Mas, antes de comentar sobre as áreas da vida, eu quero alertar uma coisa super importante para você observar, que são as bandeirinhas vermelhas no seu dia a dia. Então, como que eu identifico esses mecanismos de autossabotagem? Por exemplo, quando eu tenho vários sintomas físicos, eu não acho aquela causa orgânica. Quando eu tenho crenças limitantes, ou pensamentos negativos, ou esses comportamentos destrutivos. Então, eu tenho que ficar alerta quando eu encontro alguma bandeirinha vermelha. Sim, e agora eu quero dar esses exemplos nas áreas da vida, quando, por exemplo, na carreira eu tenho alguma crença limitante. Então, por exemplo, eu posso pensar, eu não vou dar o melhor de mim? Para que eu vou dar o melhor? Não vão me valorizar mais do que já estão me valorizando? Então, isso acontece e é uma crença limitante. Um comportamento autodestrutivo é quando, sem querer, você se coloca em ambientes de intrigas, de fofocas, e isso vai te prejudicando no seu ambiente de trabalho. Aqui eu estou lembrando de um exemplo de uma paciente em que ela tinha muito problema com a chefe dela e ela não conseguia controlar as suas caras feias ou algumas más respostas durante o seu expediente. E aí ela começou a perceber que isso tinha assim, relação com a história de vida dela, em que ela não conseguia lidar com figuras de autoridade. Sim, ela transferia isso para a chefe dela. Isso acontece. Então, são essas causas, essa história de vida que a gente vai trabalhando e transformando ao longo da vida no autoconhecimento para a gente mudar este comportamento. Então, por exemplo, nas finanças eu posso pensar assim, a gente falou tanto aqui, né, de finanças, de financeiro, mas eu também posso me autossabotar nessa área. Por exemplo, quando eu penso, para que eu vou investir? Não vou ser rico mesmo. Tem muita gente, né, que tem essa consciência. Ou, ainda não me organizo financeiramente. Para que vai adiantar isso? A minha vida não vai mudar, né? Então, eu vou formando várias crenças limitantes e que vão me atrapalhando muito e me prejudicando no meu desenvolvimento e no meu processo aí de realização. Aqui eu vou contar rapidinho outro caso que eu lembrei, que eu também trabalhei com uma outra paciente, em que ela, quando tinha algum problema emocional, ela ia lá no shopping e fazia compra. E imaginem só o que acontecia, né? O cartão de crédito dela ficou ali uma beleza, né? Cheio de dívida, e ela demorou um certo tempo para mudar esses comportamentos, para adquirir uma consciência, para trabalhar, mas aí ela finalmente conseguiu superar e pagar as dívidas, enfim, sair desses perrengues aí, mas é um processo, né? Não é tão simples assim, sim, mas aí ela conseguiu também ir saindo desse comportamento. É a questão da saúde, quando eu penso, eu não tenho dinheiro, para que eu vou me cuidar? Então, assim,
a gente precisa prestar muita atenção nesse item aqui, porque às vezes a gente realmente vai se deixando de lado. E em relação às somatizações, né, que eu comentei, inclusive a minha, quando também a gente não procura um médico e se acostuma, acha que aquele sintoma é normal. Não, não é, pessoal. E em relação à parte emocional, quando eu delego alguma culpa, alguma situação para o outro, e eu tiro a minha responsabilidade, eu penso assim, quando fulano ou Beltrano melhorar, a situação vai mudar. Então é outra pegadinha aqui, que eu preciso prestar atenção. E a questão do comportamento, que me atrapalha no meu bem-estar emocional, quando, por exemplo, eu não coloco limites em uma relação, como eu falei, aquele cacareco do sapo, e aqui eu estou lembrando de uma outra paciente, que eu estou trabalhando com ela recentemente, e que ela percebeu que ela estava nessa pegadinha aí, e uma relação muito tóxica com o marido dela, e finalmente agora ela está tomando coragem para sair, né, dessa situação, inclusive provavelmente pedir a separação. Enfim, às vezes não tem, né, como você resolver de uma outra forma, como a gente também já falou hoje aqui. Bom, então a gente tem as armadilhas que eu quero comentar aqui com vocês, né, que eu comentei daquelas bandeirinhas, mas a gente tem que prestar muita atenção nessas situações que se repetem, que são os gatilhos no dia a dia. Então, por exemplo, como eu comentei de mim, né, na situação que eu tinha, qualquer medo de abandono ou rejeição, eu tinha uma crise. Então, essa era uma situação gatilho. E vocês estão pensando em alguma situação gatilho aqui? Estão reconhecendo alguma das bandeirinhas? Então, aproveitem esse momento para também fazerem essa reflexão. Pessoal, aqui é uma parte super importante, que num workshop, em algum outro momento, a gente pode fazer todas essas etapas com detalhamento, mas assim, já dá para a gente fazer alguma coisa agora. Quer ver como? A gente vai ampliando o nosso autoconhecimento, você vai ampliando a sua consciência e você vai conseguindo esses recursos para superar. Mas eu vou colocar aqui algumas etapas que foram elaboradas por Vera Saldanha, são etapas da abordagem integrativa que a gente usa no processo de coaching, inclusive. Então, eu vou colocar as chaves, né? São 7 chaves aqui. Então, a primeira, o reconhecimento. Então, quando você já começa a reconhecer aquelas bandeirinhas, aqueles gatilhos, chave 1. Beleza? Então, pensem aí nas suas chaves. Chave 2, quando eu identifico como que está funcionando, quais são aqueles pensamentos, aqueles comportamentos, qual é a área da minha vida que eu estou me prejudicando mais. Então, chave 2, identificação de crenças limitantes, principalmente, e comportamentos destrutivos aqui. Desidentificação, aqui é uma fase assim, importantíssima, que eu dou a dica para vocês quando vocês têm, sabe, esses pensamentos, né, que a gente estava comentando, essas crenças limitantes. Então, você precisa se distanciar desses pensamentos, não nutri-los, aquelas caraminholas na cachola, não nutra. Quando vierem esses pensamentos, eu brinco assim, coloca na nuvem, não pega para você, não nutra. Então, essa é a fase da desidentificação. E quando eu já vou mudando ali a minha frequência, os meus pensamentos, eu coloco afirmações positivas, eu estou fazendo a próxima chave, que é a transmutação, para finalmente eu transformar algum comportamento negativo, destrutivo, em construtivo. Então, eu estou ali transformando, usando uma visualização, usando alguma força que eu já descobri, como colocou aqui a Marcela, né, em relação à sua árvore,
Aqui entra a árvore também, a gente vai reconhecendo, né, as nossas forças, os nossos valores, para você elaborar todo esse conteúdo e poder colocar uma meta para você em relação àquilo que está te incomodando, algum mecanismo de autossabotagem. Mas aí coloque uma meta viável, pessoal. Por exemplo, vou trabalhar primeiro com a procrastinação. Então, o que eu não vou mais procrastinar? Minha ida à academia. Coloca uma coisa simples que você realmente, né, possa visualizar um resultado. E na integração, é esse trabalho da gente se reconhecer, né, nas forças, nos valores e acessar o nosso tesouro. Então, é quando a gente vai fazendo essa etapa de integração. E aqui, pessoal, é essa chave de ouro que eu quero deixar aqui com vocês, quando vocês podem desenvolver uma postura focada. Isso já vai ajudar naquela fase que eu falei da desidentificação e nas outras também. Como assim? Qual que é a dica? Mantenha a consciência do aqui e agora. Saia dos jogos de culpa, vitimização, punição e chantagem. Saia dessas armadilhas. Saia da cultura do não, do ser, do quando e das armadilhas dos julgamentos. Então, assim, com essas ações, você vai mantendo, vai construindo uma postura focada. Para quê? Para a gente chegar nisso aqui, aonde esse rio atravessa, na natureza, como ele está fluindo aqui. Ele está indo exatamente para onde ele precisa ir. Assim como a gente tem tudo dentro da gente para a gente fluir. Então, aqui a ideia é que você perceba que você não precisa mais ficar colocando pedras no seu caminho. Pare de fazer isso para que você consiga, então, a sua autorrealização, você consiga o seu caminho de conectar o seu ego à sua essência. E aí sim você vai se sentir na inteireza ali que a Marcela também colocou. Então, é essa imagem que eu quero que vocês guardem, sintam, né? Esse rio fluindo, essa clareza e a direção de vocês irem para a sua natureza. Para quê? Para você se permitir, né, ser feliz hoje, celebrar hoje as pequenas conquistas, os passos, os desafios. Então é esse o meu recado. Tire aquelas pedras do caminho e vá para o seu fluxo de vida. Então, muito obrigada. Pessoal, olha, quem quiser fazer ali, tem um quiz, é só acessar o QR Code para descobrir o seu nível de autossabotagem. Se precisar também de um profissional de saúde, eu estou à disposição para processos de terapia ou coaching, ou mesmo bater um papo, ok? Então, muito obrigada. Palmas para a